com vocês? Comigo tudo ótimo, graças a Deus. E para você que está me assistindo pela primeira vez, eu sou a tia Jane e este é o meu canal. Seja muito bem-vindo. Aqui a gente sempre encontra as melhores histórias do universo infantil. Entre, se inscreva e compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações quando eu postar um vídeo novo, tá bom? Pedrinho! Oh, Pedrinho, o que houve? O que houve que você está chorando, Pedrinho? Conta pra mim. Fala aqui no meu ouvido. Sério, Pedrinho? Foi mesmo, Pedrinho? Gente, vocês não sabem o que aconteceu com o Pedrinho. Posso contar para eles, Pedrinho? Olha só, crianças. Aconteceu uma coisa muito ruim com o Pedrinho. Eu não gosto quando acontecem essas coisas. Pedrinho me contou que lá na escola onde ele estuda, sabe o que está acontecendo? Tem umas crianças que estão com inveja dele. Isso mesmo, crianças. Os amigos dele, que diz ser amigos de Pedrinho, estão com ciúmes de Pedrinho só porque Pedrinho é um aluno muito dedicado, um aluno que é muito obediente, ele não bagunça na escola, ele é um aluno considerado nota 10, não é isso, Pedrinho? E por causa disso, tem uns amigos lá que estão com raiva de Pedrinho, porque os professores elogiam Pedrinho, os professores gostam de Pedrinho, porque Pedrinho está sempre fazendo coisas legais. Pedrinho não é um aluno bagunceiro. Pedrinho vai para a escola para estudar e ele é muito caprichoso nas atividades. E é por causa disso que tem alguns meninos com raiva de Pedrinho e falou que vai, tá inventando umas coisas com o nome de Pedrinho, umas mentiras. Vê se pode, criança, uma coisa dessa. Sabe, Pedrinho, tem uma história na Bíblia de um rapaz que viveu uma situação parecida com essa sua. Você quer ouvir essa história? E vocês, crianças, vocês querem ouvir essa história? Então presta atenção que eu já vou contar. Vou pegar a minha maleta para contar para vocês essa história bem legal. Olha aqui a minha maleta. Olha que maleta linda. Olha só, crianças. O nome desse rapaz, dessa história, chama-se Daniel. E essa história, ela fica registrada aqui na Bíblia, a palavra de Deus. Presta atenção. Essa história aconteceu numa cidade chamada Babilônia. Lá era uma cidade onde as pessoas não adoravam a Deus como deveriam. Daniel estava na cidade de Babilônia, mas na verdade Daniel não era da Babilônia. A cidade de Daniel era Jerusalém. E como foi que Daniel foi parar na cidade de Babilônia, tia Jane? Olha só, uma época a cidade de Jerusalém foi atacada pelo rei da cidade de Babilônia. E os soldados lá da Babilônia invadiram a cidade de Jerusalém e houve uma guerra terrível. E foi aí nessa guerra que
os soldados da Babilônia levaram alguns homens, algumas pessoas de Jerusalém como prisioneiros para a cidade de Babilônia. E foi aí que Daniel foi levado para a cidade de Babilônia. Entenderam, crianças? E Daniel, ele era um menino muito bondoso. Ele também adorava a Deus. A Bíblia diz que Daniel era um homem justo, era leal, ele só fazia coisas que agradavam a Deus. Desde a cidade de Jerusalém, e mesmo quando chegou na cidade de Babilônia, ele continuou sendo esse rapaz bondoso, esse rapaz que só fazia coisas boas. E aí, lá em Babilônia, tinha um rei. E esse rei, ele deu uma ordem para o seu chefe. E o rei disse para o seu chefe que ele deveria escolher alguns rapazes para servir ao rei no palácio da Babilônia. E o rei disse para aquele chefe que esses rapazes que ele ia escolher não era qualquer rapaz. Eram rapazes inteligentes, tinha que ser rapazes inteligentes e bonitos. E aí o chefe foi escolher esses rapazes para servir no palácio do rei. E nessa escolha que o chefe fez, Daniel foi um desses escolhidos. Daniel era um jovem bonito e muito inteligente. E Daniel começou a servir ao rei ali naquele palácio. Só que teve também outros que serviram também ao rei. E já vou mostrar para vocês. Tinha esse daqui que também servia no palácio do rei. Tinha esse daqui também que servia no palácio do rei. Só que existia uma diferença desses dois para Daniel. Daniel, como eu falei aqui, ele era muito dedicado em tudo que ele fazia. E o rei observava tudo que eles faziam. E o rei percebeu que Daniel era aquele que fazia sempre bem feito, que Daniel era um jovem leal, que Daniel fazia tudo certinho. Esses rapazes foram treinados ali na Babilônia, então eles ficaram inteligentes, eles aprenderam a cultura daquele lugar, aprenderam muitas coisas. E o que aconteceu? Eles ali servindo ao rei, Daniel foi destacado. Como assim, tia Jane, destacado? Daniel, ele foi assim destacado como o melhor príncipe. Olha, por quê? Porque Daniel fazia tudo certinho e o rei estava gostando muito do trabalho de Daniel. Só que por causa disso, esses dois aqui não gostaram. Começaram a ficar com inveja de Daniel. Ah, esse Daniel está sendo o mais elogiado. O rei está gostando demais de Daniel. Ah, a gente vai dar um jeito nisso. E eles ficavam observando tudo o que Daniel fazia. Só que eles não encontravam defeito nenhum em Daniel. Eles queriam encontrar uma falha em Daniel para ir fazer fofoca para o rei. Só que Daniel era um homem bondoso. Daniel era uma pessoa que vivia, bem, uma vida maravilhosa. Ele até orava para Deus. Isso mesmo. Daniel, crianças, era um rapaz que orava muito para Deus. Ele orava 3 vezes no dia. Acredita nisso? Era, criança, 1, 2, 3. Daniel orava 3 vezes ao dia. Ele orava para o Deus que criou o céu e a terra. Esse Deus que manda a chuva, o Deus que cuida da gente,
que nos dá saúde, esse Deus que está olhando para a gente agora. Era esse Deus que Daniel orava todos os dias e 3 vezes ao dia. Olha que lindo, crianças. E aí, esses dois, ficavam com ciúmes, com inveja, porque o rei observava que o trabalho de Daniel lá no palácio era um trabalho muito bem feito. E eles ficaram com inveja. Aí o que eles fizeram? Eles tramaram uma armadilha para prejudicar Daniel. Vocês fizeram isso? Olha, crianças, esses dois fizeram isso. Eles combinaram os dois. Eles disseram um para o outro: a gente não vai encontrar nenhum defeito em Daniel, mas a gente vai observar na religião dele. Ele ora 3 vezes ao dia. Eu tive uma ideia. Aí o outro: me conta qual foi sua ideia. Olha, eu vou te contar. E sabe qual foi a ideia deles, crianças? Eles fizeram um documento e levaram para o rei assinar, para que esse documento virasse uma lei. E sabe o que dizia nesse documento? Dizia assim: todo mundo que ora durante o espaço de 30 dias para qualquer Deus, e não a ti, ó rei, que seja lançado na cova dos leões. Olha aqui a cova dos leões. E aí, eles disseram um para o outro: que ideia genial! Essa ideia é muito boa! Eles sabiam que Daniel era um homem de oração e que amava muito a Deus e que Daniel não ia parar de orar. Então eles fizeram isso para prejudicar Daniel. Então eles foram lá e levaram o documento, essa ideia para o rei e disseram: majestade, nós trouxemos aqui uma ideia para o senhor. E aí o rei disse: meus príncipes, fala, qual foi a ideia que vocês trouxeram? E aí eles disseram para o rei qual era a ideia. E eles disseram bem assim: sabe, rei, nós fizemos um documento, uma lei para o senhor assinar, se o senhor gostar da ideia. Essa lei é o seguinte: durante o espaço de 30 dias, qualquer pessoa que fizer oração para qualquer Deus, e não para ti, rei, que seja lançado na cova dos leões. Olha que ideia! Olha só para isso. Quer dizer, então, que as pessoas não podiam agora falar com Deus. Tinha que orar para o rei. Mas o rei não é Deus. Como é que eu vou orar? Como se o rei fosse Deus? Não, tá errado isso. E aí, o rei, ele achou a ideia legal. E assinou aquela lei. E aí, quando o rei assinou aquela lei, eles vieram todos felizes e disseram um para o outro: nós conseguimos! Agora aquele Daniel, ele vai se ver, ele vai ver. Vamos ficar observando para ver se ele vai orar para o Deus dele. Quem era o Deus de Daniel? O Deus de Daniel é o nosso Deus, esse Deus que criou o céu e a terra, o Deus que fez o mar, que fez a lua, que fez as estrelas, esse Deus que nos criou. Esse era o Deus de Daniel. E Daniel falava com ele 3 vezes. E aí? E agora? Quando Daniel soube que esse documento estava assinado e que tinha virado uma lei, Daniel foi para casa. E agora, crianças, será que Daniel vai orar ainda? Mesmo sabendo que tem essa lei, que se ele orar, ele vai ser jogado na cova dos leões? E agora? E eles dois ficaram observando. Lá na casa de Daniel, onde ele costumava orar, tinha uma janela lá no quarto dele que dava para ver Daniel orando. E esses dois ficaram observando quando Daniel foi para o quarto dele. E eles ficaram de bituca, olhando lá na janela para ver se Daniel ia orar. E Daniel, como de costume,
Daniel foi orar e Daniel se ajoelhou e começou a falar com Deus. Quando eles viram Daniel orando, eles correram e foram lá no rei e disseram: ó majestade! E o rei ouviu e disse: fala. E eles disseram: rei, o senhor não assinou aquela lei que ninguém podia orar para nenhum Deus, a não ser orar para ti? O rei disse: sim, eu assinei essa lei e está valendo essa lei. Pois é, rei, aquele Daniel que veio lá de Jerusalém, ele não está cumprindo a sua lei, rei. Ele está orando para o Deus dele. E aí, quando o rei ouviu isso, o rei ficou preocupado. Por quê? Porque o rei gostava muito de Daniel e o rei não queria que Daniel fosse para a cova dos leões. Sabe por quê, crianças? Porque lá na cova tinha, sabe o quê? Leões ferozes. Olha aqui, crianças. Olha só os leões ferozes que tinham lá naquela cova. E se alguém caísse lá dentro, os leões devoravam. Crianças, foi por causa disso que o rei ficou preocupado. O rei, quando lembrou de Daniel, o rei tentou salvar Daniel. E o rei pensou com ele: eu preciso salvar Daniel, eu tenho que arrumar uma estratégia, eu tenho que arrumar um jeito. Daniel não pode ir para a cova, eu gosto muito de Daniel, Daniel é meu amigo, Daniel é muito bom aqui no palácio, ele não pode ir para a cova. E o rei ficou preocupado, crianças. E enquanto o rei estava preocupado, tentando salvar Daniel, esses dois diziam: mas rei, o senhor sabe que palavra de rei não pode voltar atrás. O senhor sabe que é uma lei, rei, e essa lei tem que ser cumprida. Foi o senhor quem assinou. E o rei sabia disso, crianças. E o rei disse: infelizmente, ele teve que mandar Daniel para a cova, porque era uma lei e a lei tinha que ser obedecida. Então, o rei mandou que jogasse Daniel na cova dos leões. E aí, Daniel foi lançado na cova dos leões. Coitadinho de Daniel. E agora, o que vai acontecer com Daniel? Ai, aqueles leões ferozes, eles vão devorar Daniel. E agora, crianças? Gente, quando Daniel foi jogado na cova dos leões, o rei foi para o quarto dele, triste, muito triste, porque ele não queria que Daniel fosse jogado na cova dos leões. E ele foi lá para o quarto e ficou lá muito triste. E enquanto o rei estava lá triste, muito triste, esses dois estavam pulando de alegria. Ei, tu viu, Daniel? Tu viu que tu foi para a cova? Tu viu? Nós conseguimos! Nós conseguimos! Ah, que maldade, viu? Vocês fizeram uma grande maldade com Daniel. Não se pode fazer umas coisas dessas. Daniel não fez nada de errado. Vocês inventaram esse documento só para Daniel ser prejudicado. Isso foi muito feio que vocês fizeram. Eu não gostei. Que coisa feia, meninos. E aí, crianças, o rei estava lá no quarto e ele não quis nem comer. Levaram comida para o rei, mas ele não comeu. Levaram suco, mas o rei também não quis. Levaram tudo para o rei se alegrar, mas nada fazia o rei se alegrar, porque alguém que ele gostava muito teve que ser jogado na cova dos leões por causa de uma lei maldita que esses dois inventaram.
E aí levaram músicas para o rei, para ver se ele se alegrava, mas nada alegrava o rei. E o rei ficou a noite toda sem dormir, sem comer, muito triste, porque ele tinha assinado uma lei que ele não deveria ter assinado. E agora, o que fazer, crianças? Passou a noite inteira o rei acordado, triste com Daniel. E quando chegou de manhã, bem cedinho, crianças, o rei foi lá na cova dos leões. E ele chamou por Daniel com uma voz bem triste. E o rei falou bem assim: Daniel, oh Daniel, servo do Deus vivo, porventura, esse Deus que você adora, que você ora todos os dias, ele te livrou? E aí, vocês acham o que, crianças? Será que os leões devoraram Daniel? Sabe o que aconteceu? Daniel, quando ouviu a voz do rei, Daniel respondeu com muita alegria: ó rei, vive para sempre! O meu Deus, ele enviou um anjo e fechou a boca dos leões e eles não me fizeram nenhum mal. Eu estou vivo, rei! E quando o rei ouviu isso, o rei ficou todo feliz, e o rei pulou, e o rei vibrou de alegria, e o rei disse: vamos tirar Daniel de lá. E ele ordenou que tirasse Daniel da cova dos leões. Então tiraram Daniel lá da cova, e Daniel saiu todo feliz. E eles observaram e viram que Daniel estava perfeito. Não tinha nenhum arranhãozinho em Daniel. Daniel não teve nada. Aqueles leões, eles foram igual aqueles cachorrinhos bem mansinhos, que não faz nada com ninguém, porque Deus protegeu Daniel. Olha que lindo! E sabe, crianças, o que aconteceu? O rei, ele deu uma ordem para que pegassem aqueles meninos malvados que fizeram isso com Daniel e disse: agora vocês é que vão para a cova dos leões, porque vocês fizeram uma coisa injusta com Daniel. Vocês vão ser lançados na cova dos leões. E o rei ordenou que jogassem esses dois na cova dos leões. E então eles foram para a cova dos leões porque fizeram uma injustiça com Daniel. E quando jogaram lá, sabe o que aconteceu, crianças? E agora? Vocês acham que os leões devoraram esses dois? Ou será que eles foram protegidos como Daniel? Olha, crianças, está escrito aqui, ó, que aqueles meninos malvados, eles não foram salvos como Daniel. Eles não tiveram a mesma proteção de Daniel. Os leões devoraram aqueles homens malvados. Tá vendo, crianças? E aí, sabe o que o rei fez? O rei, ele criou um novo documento. Sabe que documento foi esse? Ele criou uma lei que dizia assim: a partir de hoje, todo mundo deve adorar o Deus de Daniel, pois ele é o Deus que salva e que livra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Olha que lindo, crianças. E a partir daquele dia, esse documento foi como uma lei e que todo mundo deveria adorar o Deus de Daniel. Esse é o Deus que
nós adoramos, o Deus que criou o céu e a terra, o Deus que te criou, crianças, o Deus que cuida de você, o Deus que cuida de sua família, o Deus que cuida da sua saúde. Esse é o Deus de Daniel, é o nosso Deus também. Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos livra de todo mal. E se alguém fizer alguma injustiça com você, esse Deus está vindo e Ele vai cuidar de tudo. Então, faça como Daniel, seja uma criança boazinha, uma criança que ora a Deus e que não faz maldade com ninguém. Tá vendo, criança? Essa foi a nossa história de hoje. Você viu, Pedrinho, como foi que Daniel foi abençoado? Então não fique triste. Se alguém estiver fazendo injustiça com você, basta você orar. Entregue a Deus. Não fique com raiva dele. Deixa que Deus vai cuidar de tudo, não é isso, crianças? Gostaram dessa história? Eu já gosto dessa história, porque Deus cuida das pessoas. Deus cuida de todo mundo. Então, crianças, essa foi a nossa história de hoje. A história de Daniel, o menino que foi livre dos leões, que os leões não devoraram. Olha que lindo! Vamos orar agradecendo a esse Deus que cuida e que protege da gente e que protege você também, tá bom? Aí agora onde você está, feche os seus olhos e repita comigo assim: Senhor Jesus, meu amiguinho, fique sempre comigo e não me deixe sozinho. Ó Senhor, eu te peço, cuida de mim, da minha família, dos meus amigos na escola, abençoa todos eles, que eles possam ser bonzinhos, assim como Daniel. Obrigado, Jesus, por tudo. Em teu nome eu oro. Amém. É isso aí, crianças. Essa foi a nossa história. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo vídeo. Beijos!